Vou pedir que todos se acomodem. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Nós estamos estudando o livro Os Milagres de Jesus, do Spurgeon, e hoje estamos na aula 8. Não é fácil para os professores, porque, por exemplo, hoje é a terceira aula sobre o mesmo texto. Mas, de qualquer maneira, é um livro muito profundo, que nos abençoa muito. Eu quero fazer uma correção na minha fala aqui da última aula que eu dei, porque, a ousadia, eu fiz uma crítica ao Spurgeon. Eu falei que ele é muito alegórico, né? Na verdade, era o viés daquela época. E hoje nós entendemos um pouco diferente, né? Pensando mais no que o texto realmente está dizendo, sem alegorizar os seus ensinamentos. Então hoje, o tema é este: onde estão os outros 9? Você já deve imaginar qual é o texto, né? O valor da gratidão, Lucas 17, 15 a 19, nós vamos ler o texto da palavra de Deus, vai ser projetado aí, você pode acompanhar comigo. Então diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Então você já sabe qual é essa história, né? Jesus foi encontrado aqui no texto, os leprosos, os 10 leprosos viram Jesus, clamaram por cura. Jesus deu uma palavra de ordem para que eles fossem curados, mas disse que eles deveriam se apresentar ao sumo sacerdote, como era o costume, e então, nesse processo, eles foram curados, mas apenas um voltou para agradecer, e este ainda era um samaritano, como Jesus menciona aqui, um estrangeiro. Para você entender bem o contexto, então vamos lá. Jesus cura 10 leprosos. A lepra era uma enfermidade física e socialmente devastadora. O Neemias mencionou isso muito bem na última aula. A lepra não era muito a hanseníase de hoje. A lepra, na verdade, era uma referência a qualquer tipo de doença de pele. Naquele tempo, você deve imaginar a dificuldade que era para se obter um diagnóstico médico, né? Eles não sabiam exatamente o que era, mas era uma doença incurável para a sua época. E essa doença, ela impunha severas condições físicas, emocionais e sociais, porque a pessoa que tinha lepra, ela ia como que apodrecendo aos poucos. As feridas na pele iam aumentando, e como não tinha medicamento, não tinha antibióticos, não tinha o que ser feito na época, isso só piorava. Se não bastasse isso, a pessoa também era considerada impura religiosamente. Ela não podia participar dos cultos, não poderia ir ao templo, não poderia fazer sacrifícios, e ela também era afastada socialmente. Então, imagine você, se uma pessoa na família tivesse lepra, ela era expulsa de casa, ela não poderia nem ficar na cidade. Havia lugares específicos, mas de condições péssimas, horríveis,
em que essas pessoas tinham que ficar, vivendo no submundo. Então essa era a condição de uma pessoa com lepra naquele tempo. O segundo destaque que eu faço sobre o contexto é que todos os 10 obedecem e vão até o sacerdote conforme a lei. Isso está lá em Levíticos capítulo 13 e 14. Então, para comprovar a cura, a comprovação da cura, quem dava era o sacerdote. Ele tinha que examinar a pessoa. E isso mostra o respeito que se dava ao sacerdote, mas também mais uma dificuldade que essas pessoas tinham, né, de comprovar a sua cura. E eles, os 10, vão até o sacerdote para obedecer o que a lei ordenava. Até porque, se não fizessem assim, eles não poderiam retornar para suas casas e nem para suas atividades religiosas. Eles continuariam vivendo à margem da sociedade. E o terceiro destaque é que apenas um deles, um samaritano, surpreendentemente volta para agradecer e louvar a Deus. A impressão que eu tenho é que Jesus tem um amor especial pelos samaritanos, pelos estrangeiros, pelos esquecidos, por aqueles que sofrem preconceitos. É um negócio assim que eu fico pensando o quão distantes nós estamos desse coração de Jesus. Eu até comentei com a Juliana essa semana, ao preparar a aula, que a impressão que eu tenho é que Deus quer salvar muitas pessoas que a igreja não quer salvar. A igreja quer distância de algumas pessoas. E nós então levantamos muros de preconceitos e nós expulsamos pessoas da nossa convivência por conta disso, mas são pessoas que Deus quer salvar. Pessoas por quem Deus tem amor. Então a gente encontra histórias como esta, ou então como da mulher samaritana, em que Jesus demonstra compaixão, amor, vai na direção, oferece cura, oferece salvação. E aí apenas este samaritano volta para agradecer e louvar a Deus, também para humilhar a religião institucional da época, num ato de humildade, de reconhecimento, de gratidão. Esse samaritano volta, faz o caminho inteiro de volta para agradecer e para louvar a Deus. É surpreendente para mim, porque também me parece que essa atitude de humildade, de gratidão, de reconhecimento, também está cada vez mais rara dos nossos dias. Nós vamos nos esquecendo que nós precisamos ser gratos, nós precisamos reconhecer. E aí quando vem uma atitude assim de uma pessoa que conhecia tão pouco de Jesus, que era um estrangeiro, não era daqueles que cresceram aprendendo o que Deus é, o amor de Deus, mas uma pessoa assim volta, e os outros 9 que não eram estrangeiros não voltam, isso é um tapa na cara da religião da época, porque eles, os 9 que deveriam ter voltado, não voltaram, mas este que não sabia muito menos que os outros, este voltou. Quando a gente pensa na resposta de Jesus, eu tenho alguns destaques também. Primeiro, Jesus destaca a ingratidão dos outros 9. E aqui para mim fica claro que a ingratidão é um pecado que até Deus faz questão de destacar. Que Deus faz questão de deixar claro. Porque a ingratidão é um negócio inconcebível. Você já pensou que você recebe uma graça de alguém, ou de Deus mesmo, e você não expressa gratidão?
Então, se nós fazemos isto, que tipo de pessoas nós somos, irmãos? Se nós não somos agradecidos, e eu não falo aqui apenas de você dizer muito obrigado, de você abraçar a pessoa, mas de você realmente agir com gratidão. Porque hoje, segundo domingo de junho, é o dia do pastor. E eu estava me lembrando de quantas pessoas foram tremendamente ajudadas aqui na igreja e foram embora sem dizer nem um muito obrigado. Isso deve ter acontecido com você também já. Você já não foi alvo de ingratidão? Quem tem filhos adolescentes sabe o que é isso, né? A gente tem que ensinar isso para eles. Aliás, tem que ensinar para filhos de qualquer idade, que a gratidão é uma virtude da qual nós não podemos abrir mão. É uma questão de caráter. Então, quando alguém é ingrato conosco, nós sentimos a dor. E por isso eu acredito que uma das maiores tristezas que um pastor sente é esta, da ingratidão. Eu conversei há algum tempo com uma pessoa que foi embora e ela foi tremendamente ajudada aqui. Eles foram um casal. Se não fosse o amor da igreja, eles nem casados estariam. E eles foram embora. Depois daqui, isso faz mais ou menos 2 anos e meio, eles já estão na 3ª igreja. E sabe o que vai acontecer? Eles nunca vão parar em lugar nenhum. Porque um coração sem gratidão nunca é satisfeito. Em segundo lugar, a pergunta onde estão os outros 9 revela a tristeza de Jesus pela ausência do reconhecimento. Ora, Jesus também se entristece. Então, quando nós nos esquecemos que precisamos ser agradecidos, e nós devemos expressar nossa gratidão em palavras, em ações, com a nossa vida, por tudo que Deus faz por nós, Deus se entristece. Jesus aqui se entristece. Onde estão os outros 9? Não era para todos terem voltado? Porque só um voltou. E por conta disso, em terceiro lugar, o samaritano recebe mais do que cura. Jesus diz: a sua fé te salvou. Eu já disse aqui que eu diria assim: a sua fé te curou. Mas Jesus disse: a sua fé te salvou. Por que vocês acham que aqui houve salvação? Onde foi que Jesus aqui expôs o plano de redenção? Onde foi que Jesus pregou o Evangelho para que houvesse salvação? Ora, a questão para mim é que a salvação é muito mais simples do que nós imaginamos. Basta crer em Jesus. Então, quando Jesus disse para eles se apresentarem ao sacerdote que eles seriam curados, eles creram. Mas a salvação, ela se tornou completa na vida daqueles que creram e dirigiram a sua fé à pessoa de Jesus. Aqui no caso, só o samaritano. A sua fé te salvou. Então, por conta dele ter voltado, louvando a Deus, agradecendo a Deus, adorando a Deus, Jesus disse: vá em paz, a sua fé te salvou. Então, nesse dia, ele recebeu muito mais do que a cura física, muito mais do que poder voltar para casa, muito mais do que voltar às atividades religiosas. Ele recebeu a salvação eterna. E eu acredito que nós nos encontraríamos na eternidade. Algumas palavras-chave que eu preciso também
destacar aqui nesse texto. Primeiro, versículo 15, a palavra doxozo, que quer dizer dar glória, honrar ou reconhecer a majestade. É a referência quando ele volta louvando e adorando a Deus. É um reconhecimento da grandiosidade, da majestade do Senhor. E ele faz isso em alta voz, para que todos ouçam. Ele não se preocupou mais com nada e com ninguém. Ele apenas decidiu dar glória, honrar e reconhecer a majestade de Jesus. A segunda palavra é a palavra eucaristeu, versículo 16. Agradecimento, gratidão, reconhecimento pela graça recebida. Notem que não foi apenas ele falar, expressar gratidão oralmente, mas o ato de voltar, e voltar louvando a Deus no caminho. É esse tipo de reconhecimento que toca o coração de Deus. Esta é a gratidão completa. Uma gratidão em palavras, mas também em atitudes. E a terceira palavra é a palavra sozo, versículo 19, que vai além de curar. Significa então salvar no sentido espiritual completo, como eu já mencionei, a salvação eterna. E isso é algo também que enche o nosso coração, pensando no que Jesus é capaz de fazer quando nós cremos nele e quando nosso coração vai na sua direção. Também eu quero aqui fazer uma menção aos caminhos do amor de Deus. Você vai observar nas Escrituras vários episódios em que Jesus demonstra amor e cuidado e cura e salva pessoas que eram marginalizadas, desprezadas e sofriam preconceitos e violências terríveis. Mas o amor de Deus, ele sempre tem caminhos diversos dos nossos. Aqui Jesus mostra que o seu amor vai além dos limites do nacionalismo. Ele salva e cura um estrangeiro. E os samaritanos eram considerados a pulga do rabo do cachorro de Israel. Eles eram odiados, desprezados. Ninguém respeitava um samaritano. Mas Jesus sempre se encontra com essas pessoas e sempre oferece seu amor para elas. Também o amor de Jesus vai além dos limites financeiros e sociais. Ele não cura apenas as pessoas abastadas financeiramente. Ele não cura apenas pessoas que têm uma posição na sociedade. Ele não salva apenas essas pessoas. Ele salva a todos os que creem. E ele vai na direção de todos. O amor de Jesus não respeita esses limites, essas barreiras. Por isso, mesmo alguém que vivia totalmente à margem da sociedade, como um miserável, é alvo do amor de Jesus. E também, o amor de Jesus vai além dos limites do preconceito. Porque se existiam pessoas que sofriam preconceito nessa época, eram os samaritanos e eram os leprosos. Algumas pessoas em especial, como a mulher de fluxo de sangue, ou então os romanos, ou os fariseus, ou os cobradores de impostos. Você já observou quantas histórias da palavra de Deus nós temos em que Jesus se encontra com essas pessoas? Por que será que nós temos tantas evidências do amor de Jesus por essas categorias? Pessoas desprezadas,
pessoas que sofrem preconceitos. Como eu disse, irmãos, eu creio de verdade que Deus quer salvar muitas pessoas que a igreja não quer salvar. Então Deus chama pessoas e nós empurramos as pessoas para fora da igreja. Eu vou dar um exemplo. Há algum tempo, um jovem me procurou e falou assim: pastor, eu creio em Jesus, eu creio que Ele é o meu Salvador, mas eu não consigo conceber esse entendimento, essa compreensão bíblica de que um homossexual praticante, ele não vai ser salvo. De que um jovem que fuma um cigarro de maconha é pior do que o crente que bebe Coca-Cola todo dia. Então essas coisas não entram na minha cabeça, pastor. E aí, eu entendi assim a imaturidade dos argumentos dele. Mas também eu senti a dor dele. Porque ele me falando aquelas coisas, ele não estava sendo hipócrita. Então a questão é, o que a gente faz com pessoas que têm dúvidas assim? A gente só empurra para fora? O que Jesus faria? Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente tem que aceitar o pecado. É claro que não. É claro que não. Mas nós precisamos mudar nossa atitude. Há alguns anos, a gente estava fazendo aqui na igreja, quando estava ainda em reforma aqui, a gente estava fazendo alguns almoços na igreja. E aqui estava tudo no contrapiso ainda, não tinha reboco nas paredes, não tinha nem janela, e a gente colocava umas tábuas aqui, fazia almoço, e essas tábuas eram nossas mesas. E aí, um dia, alguém falou assim: olha, eu conheço um cozinheiro que é excelente cozinheiro. Eu falei: então chama ele. Mas tem um problema, pastor. Ele é homossexual. Eu falei: e? Mas pode? Pode. Inclusive, eu espero que ele seja tão bem tratado aqui, com tanto amor aqui, que no mínimo a gente coloque uma pulga enorme atrás da orelha dele. E esse rapaz veio, cheio de trejeitos efeminados, e foi muito bem tratado aqui, com respeito, com carinho. E no final, ele me falou assim: pastor, eu não sou evangélico, e hoje eu não pretendo ser. Mas se um dia Deus mudar meu coração, é nessa igreja que eu venho. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nem sei se o irmão que me contou isso pode me autorizar a falar. Então você não comenta com ninguém, tá bom? Mas é uma coisa que não é pessoal. Um irmão me ligou e falou assim: olha, pastor, eu tenho uma dificuldade aqui, eu tenho um comércio e não para a gente aqui, é uma dificuldade enorme, as pessoas não são honestas. Então, eu tenho essa dificuldade e agora me indicaram um homossexual para trabalhar aqui. E eu estou em dúvida se eu contrato ou não, porque eu fico pensando, meus filhos vão ver, será que vão ser influenciados? E aí passou um tempinho e mandou outra mensagem, falou assim: não precisa mais, pastor, responder, porque eu já tomei a decisão, é não. Já entendi, não quero, vai ser perigoso para meus filhos. Eu falei: mas peraí, deixa eu dar minha opinião.
Falei, vamos lá então. Primeiro, eu, Clóvis, todas as vezes, ou quase todas as vezes que eu fui atendido por uma pessoa que seja homossexual, eu fui atendido com extremo respeito, com muito carinho e com profissionalismo, dedicação. E depois, você não acha que o seu filho, sua filha, seu filho, eles vão sofrer vão correr esse tipo de risco em qualquer lugar, inclusive em muitos lugares em que você não vai estar perto, e que talvez seja muito melhor você estar perto para ensinar o seu filho do jeito correto? E aí esse irmão falou assim para mim, eu detesto quando alguém me convence que eu estou errado. E aí, irmãos, eu não estou, como eu disse, eu não estou falando que a gente tem que aceitar o pecado. Uma pessoa que vem para a igreja nessa condição, ela vai ouvir aqui, a prática homossexual é pecaminosa sim. Está nas Escrituras. Não sou eu quem diz o que é pecado, é a Bíblia. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, se você fumar um cigarro de maconha, isso é pecado. Assim como beber Coca-Cola também, demais é pecado. Qualquer vício é pecado. Tudo que é demais, café demais, faz mal. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, você vai continuar ouvindo essas coisas aqui. Qualquer pessoa que entrar por essa porta, vai ouvir essas coisas. Mas não quer dizer que a gente vai dar banho no nenê e vai jogar a água suja fora e jogar o bebê junto. A gente tem que receber as pessoas. Quantos jovens já saíram da igreja por essas questões? E eu aprendi, irmãos, que na nossa vida, nós passamos pelo menos por 3 grandes fases. A primeira fase é a fase do encantamento, da infância. Já viram as crianças? Elas se encantam com tudo. Eu lembro que quando o Leonel viu o mar pela primeira vez, ele falou assim, pai, que agona! As crianças se encantam com a cor das flores, com a força do pai, com o que as mães são capazes de fazer. As crianças se encantam, é a fase do encantamento. Depois, na adolescência, juventude, é a fase que eu entendo que é a busca pela verdade. Elas estão buscando sentido. Eles querem entender por que eles estão nesse mundo. Eles querem uma fé que faça sentido. E num mundo tão diverso como o nosso, não é fácil encontrar isso. Então, é natural e comum que no nosso meio, na nossa juventude aqui, adolescentes, jovens, até juniores já, é comum, é esperado que haja dúvidas. E ter dúvidas não é pecado. E a última fase que eu creio que nós vivemos é a fase da busca pelo pertencimento, do acolhimento. Só que sabe o que acontece? Quer dizer, as pessoas querem ser abraçadas, elas querem pertencer a um grupo, a uma família, e a igreja é para ser isso. Só que na fase da busca pela verdade, elas saem
elas não se sentem amadas, compreendidas e saem antes de se sentirem acolhidas. E me parece que Jesus entendia muito bem esse negócio aqui. Porque ele ensinava a verdade, ao mesmo tempo que ele abraçava, ele tocava as pessoas. Você sabe quando um religioso, um judeu, um hebreu, tocava um leproso? Nunca. Nunca. Pelo contrário, quando os leprosos chegavam perto de alguém, o leproso tinha que gritar: imundo, imundo. E tinha que se afastar, tinha uma distância mínima permitida. Mas Jesus toca essas pessoas. Então, irmãos, o Evangelho não pode ser pregado sem amor. Nós precisamos ganhar as pessoas, ao mesmo tempo que nós anunciamos a verdade. E a juventude, adolescentes, jovens, eles precisam estar aqui e encontrar um sentido para viver. Nós precisamos dar a eles uma causa para eles tomarem para si. A causa do Evangelho. E há tantas maneiras de se fazer isso. Tantas maneiras. O que é difícil para nós é nós amarmos as pessoas como elas são. Então, por exemplo, eu tenho um filho que está fora da igreja hoje. É difícil para mim amar o filho real e não o filho ideal que está na minha cabeça. No livro dos filhos de pastores que eu organizei, o Leonel escreveu o primeiro capítulo. E eu falo assim, que se ele relesse o que ele escreveu, ele jamais sairia da igreja. Mas ele começa dizendo assim, que a expectativa que eu tinha de que ele se tornaria um pastor um dia, nunca se cumpriu. E eu demorei para deixar de ter essa expectativa. E é verdade. Porque ainda na minha cabeça, no meu coração, ainda tem muito do filho ideal. Do filho dos meus sonhos. Só que isso não existe. Então, eu tenho decidido, ainda estou aprendendo isso, a cada dia, amar o meu filho real, como ele é. Não concordando com tudo, mas fazendo ele se sentir amado. Ele está na fase ainda de buscar o sentido, a verdade. Mas em tudo que ele me fala, os motivos pelos quais ele deixou a igreja, no coração dele, o que faltou para ele, eu não estou dizendo aqui que está certo, porque tem vitimismo nessa história, mas no coração dele, o que faltou foi abraço, acolhimento, aceitá-lo como ele é. E aí me parece que Jesus era mestre nessas coisas, não é? Jesus nos ensina. Então a gente aprende aqui sobre gratidão, mas a gente aprende muito mais sobre Jesus. Esse texto não é sobre o samaritano. Não é sobre gratidão. É também, mas é muito mais sobre Jesus. E sobre quem nós devemos ser. Como nós devemos agir. Nós precisamos aprender a amar as pessoas. Até porque eu acredito que
ensinar a verdade a gente sabe, mas talvez não na língua da juventude. Você sabia, por exemplo, que há uma estatística que 56% dos jovens cristãos que entram na universidade se desviam do Evangelho? Isso é assustador, irmãos. E de quem é a culpa? É nossa. Nós falhamos. Porque eles chegam lá e são bombardeados com ideologias, com mentiras sobre Deus, sobre a vida, e eles são postos contra a parede, e eles não têm resposta, porque não aprenderam. Nós não armamos nossos filhos contra essas coisas. Os nossos filhos são criados em bolhas cristãs, só que quando eles saem de perto da nossa influência, eles estão sozinhos no mundo, e aí a bolha estoura. E eles são apresentados ao novo mundo. Eu sei, já aconteceu com um monte de gente aqui. O Leonel reclama até hoje. Eu não tive escolha, né, pai? Eu já nasci filho de pastor. Eu falei, você não teve escolha, e ninguém teve escolha, né, filho? O filho do professor não teve escolha. É fácil ser filho do professor? Ter o pai, a mãe dando aula na classe? É fácil ser filho de médico? É fácil, Ademar, Ana Paula? O Ademar viaja a semana inteira. É fácil ficar sem o pai em casa tanto tempo? É fácil ser filho de um operário? Irmãos, nada é fácil. Nada é fácil. E no fundo, ninguém escolheu, né, a família que nasceu. A verdade é essa. Mas o que está por trás das palavras? É um clamor. Um clamor. Eu quero ser compreendido. Eu quero ser amado como eu sou. E nós precisamos decifrar essa linguagem. A fama do amor, continuando aqui, chegou antes do amor. Como é que esses leprosos concluíram que Jesus era diferente dos demais? Como é que eles sabiam que Jesus poderia fazer por eles algo que ninguém tinha feito antes? A fama de Jesus chegou antes. Então, quando nós agimos com amor, a fama das nossas atitudes vai à nossa frente. E assim aconteceu com Jesus. E isso é um grande ensinamento para nós. Vamos aplicar diretamente agora o texto à nossa vida? Primeiro, a atitude de agradecer sempre nutre um coração cada vez mais agradecido, e isso faz com que até as coisas corriqueiras se tornem mais prazerosas, mais valiosas e os instantes únicos. Acontece assim, sempre tem duas maneiras de você enxergar as coisas. Você pode ser agradecido ou mal agradecido. Se você for agradecido, você vai desfrutar de cada momento com alegria e com satisfação. Mas se você for mal agradecido, você pode estar na mesa do rei, que você não vai estar feliz e não vai desfrutar. Você pode estar lá em Natal, como o pastor Josimar contou aqui, se alegrando com os pés para cima lá,
ou reclamando do esporão. Tem dois jeitos de você ver. E vou falar uma coisa para os irmãos. Se tem um pecado que muitas vezes não é mencionado, mas que é pecado e faz um mal tremendo para a gente, para todo mundo que está ao nosso redor, é o mau humor. O mau humor. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E quando a gente está com dor, quando a gente está estressado, quando a gente está preocupado, quando a gente está muito cansado, a tendência humana, carnal, é nós nos entregarmos para esse sentimento que acaba afetando todo mundo ao nosso redor. Mas é pecado e causa um estrago tremendo. O mau humor produz reclamação, murmuração, acaba desaguando em brigas, discussões, e às vezes, simplesmente porque nós não temos um coração agradecido. E a gente tem muito que agradecer, irmãos. Muito mesmo, muito mais para agradecer do que ficar procurando motivos para reclamar. Segundo, a gratidão restabelece a justiça e nos lembra que dependemos de outras pessoas também, e principalmente que dependemos de Deus. Então, gratidão é uma questão de justiça, de dar honra a quem merece honra, de dar glória a quem merece glória. Então, se você recebe uma bênção de alguém, de Deus, e você não agradece, é a justiça que é ferida. O problema é que quem fez algo bom para você, ou o próprio Deus fez alguma coisa boa por você, a pessoa ou Deus continuam merecendo a gratidão. Então, quando nós não agradecemos, nós também somos injustos. E aí nós incorremos num outro pecado, a injustiça. Terceiro, a gratidão impede que terminemos nossos relacionamentos com amarguras e impede que nossas histórias de amor e amizade sejam destruídas abruptamente. O que eu estou dizendo? Que se você cultivar uma memória de gratidão, você nunca esquece dos momentos em que você foi abençoado por alguém. Então vamos dizer que alguém te abençoou hoje, mas daqui a 5 anos, essa pessoa vai fazer alguma coisa que vai deixar você triste. Você pode simplesmente virar as costas e ir embora pela ofensa que você recebeu, ou você pode se lembrar que houve um dia que essa pessoa te abençoou. Eu prefiro lembrar da gratidão. Ah, mas a pessoa agora fez isso. Não, é verdade, mas ela já foi tão boa para mim. Já me abençoou tanto. Então eu prefiro contar as bênçãos e não as ofensas. A gratidão tem esse poder. E ela então é um seguro, quando nós desenvolvemos, cultivamos um coração grato, ela é um seguro que nos impede de amargurar o coração, de interromper histórias de amor, de amizade, de forma abrupta e impensada às vezes. Então, quando você for ferido por alguém, antes de tomar uma atitude intempestiva, busque na sua memória, no seu coração, se você não tem mais motivos para agradecer. E aí, se a pessoa te abençoou, ela tem crédito. Não é? Não é uma questão de moeda de troca, de contar isso. Mas a gratidão sempre é um crédito no nosso coração. E isso vai te ajudar a perseverar nas amizades, mesmo com as imperfeições que a gente tem.
Quarto, a gratidão produz contentamento em nosso coração, e o contentamento nos livra da prisão do sentimento de que algo ainda nos falta. A pessoa agradecida, eu já falei isso, ela sempre vai estar plena, sem achar que está faltando alguma coisa. Ela pode estar na humildade, mas ela vai estar feliz, porque ela é grata por aquilo que ela tem. Ela pode estar comendo na mesa da simplicidade, mas ela estará feliz e não vai estar pensando que está faltando alguma coisa. Se a gente pensar bem, por tudo que Deus nos dá, por tantas bênçãos que a gente tem, por tanta gente bondosa que nos abençoa tanto ao nosso redor, a gente não tem falta de nada. Nós não temos motivo para reclamar. Nós somos muito abençoados. E esse sentimento vem de um coração agradecido. 5. A gratidão ergue memoriais que nos acompanham por toda a vida. E sempre que são revisitados, produzem alegria e ainda mais gratidão. Então, quando nós expressamos gratidão, nós erguemos um memorial. Tem pessoas que fazem com que isso se torne visível. Então, um presente ganho fica lá na estante da sala, uma foto de um momento especial que marcou o seu coração, é o memorial. Alguma coisa que alguém te fez, e toda vez que você olha, você lembra. E aquilo fortalece ainda mais a gratidão e traz alegria para você. É isso que a gratidão faz. Então, ela faz isso sempre. Mas aprenda a fazer com que esses momentos de gratidão se tornem memoriais. Eternize momentos. Isso faz um bem enorme para a gente. 6. A gratidão derruba barreiras, promove aceitação e um sentimento de utilidade, de valor próprio. A gratidão faz isso. Quando nós sentimos gratidão, muitas barreiras são derrubadas. Nós fazemos com que as pessoas se sintam aceitas e acolhidas. Nós também nos sentimos assim. E começa a ser criado no outro um sentimento de utilidade e de valor. Porque quando você diz assim, irmão, muito obrigado porque você me abençoou demais com o que você fez. A pessoa se sente o quê? Útil, valiosa, usada por Deus. E isso também é uma grande bênção. 7. A gratidão transforma o comum em extraordinário, pois abre os nossos olhos para que o milagre seja reconhecido. Foi o que aconteceu com esse samaritano. A gratidão fez ele voltar, e aí o milagre foi completo. Ele foi salvo por Jesus. Aquilo que já não era tão comum, né? Um leproso foi tocado por Jesus, depois se tornou extraordinário com a cura, e depois um milagre completo. Deus faz isso, irmãos. Cada vez que nós agimos do jeito que Jesus espera que nós façamos, Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz milagres. Deus cura corações, Deus cura almas, Deus cura pessoas fisicamente, por meio da nossa vida. Então, que você viva como alguém que expressa gratidão o tempo inteiro. Que muitos milagres vão acompanhar você. 8. Estou acabando já, gente.
A gratidão abre o nosso coração para Deus, pois o primeiro passo para irmos até Ele é reconhecer tudo o que nos foi dado na cruz e o quanto somos abençoados todos os dias. Se você cultivar um coração agradecido, você vai sempre entender que você é muito abençoado por Deus. Como eu falei, a gente sempre tem duas opções. Vou dar um exemplo meu. Eu estava com uma dor crônica já há quase um ano. Graças a Deus, os irmãos oraram por mim, Deus me abençoou. Eu fiz o bloqueio e estou muito melhor agora. Uns 95% melhor. Estou até com medo de falar. Vai que volta. Mas estou muito bem. Só que nesse tempo todo de dor, eu percebi uma coisa clara. Que a minha dor era aqui no pescoço, ombro, braço, aqui e na mão. Nesse lado direito aqui, tudo zoado, tudo zicado, como meu filho fala. Aí dormindo mal, porque dormo virado desse lado, começa a doer, eu viro para o outro lado, começa a doer do outro lado, eu viro para esse lado, a noite inteira assim, acordando o tempo inteiro, durmo mal, acordava cansado, e graças a Deus já faz 4 noites que eu durmo bem melhor. Mas nesse tempo da dor, eu percebi uma coisa sobre a minha enxaqueca, que eu fui diagnosticado com enxaqueca crônica diária, agravada pelo abuso de analgésicos. Mas eu percebi que durante a dor no ombro eu não tinha enxaqueca. É uma dor por vez, Ademar. E aí eu falei, Senhor, o Senhor está me dando só uma dor por vez, então eu quero te agradecer. Porque já pensou se fossem as duas? E aí algumas vezes eu sentia dor de cabeça, mas a dor no ombro aliviava. Então sempre tem 2 jeitos de enxergar a vida, irmãos. Com o coração agradecido ou com o coração mal agradecido. E se você for agradecido, você vai ver Deus agindo. E você vai glorificar a Deus. E isso vai produzir mais bênçãos na sua vida. Muito mais. E 9, ser grato é mais que ser educado. Não é uma questão de educação apenas. É muito mais. É ser também espiritualmente maduro. A pessoa madura espiritualmente, ela tem que ser agradecida sempre. Se você não é uma pessoa agradecida, você ainda é imaturo, espiritualmente falando. A gratidão é o cultivo de uma memória que guarda as bênçãos recebidas e assume o compromisso de expressar reconhecimento ao doador delas, que é Deus ou até os nossos irmãos e amigos. Então, se você quer evoluir na vida cristã, desenvolva um caráter agradecido. Perguntas para encerrar. Para reflexão. Sou mais parecido com os 9 que não retornaram ou com o samaritano que voltou para agradecer e louvar? Com quem você se parece mais? Faça aí uma revisão na sua memória desse último mês. Nesse último mês, você se pareceu mais com os 9 que não voltaram ou com o samaritano agradecido? Você é daqueles que murmuram muito mais do que agradecem, ou daqueles que agradecem sempre, apesar das durezas que nós enfrentamos? O que sai mais da sua boca? Reclamação ou gratidão? O que a sua vida expressa mais? Quando as pessoas falam de você, elas falam o quê? Que você
é uma pessoa que é marcada pela gratidão, ou que você é um murmurador? Segunda pergunta: quais bênçãos tenho deixado de agradecer? Eu pergunto isso porque dá tempo ainda, irmãos. Dá tempo. Você pode pegar seu celular agora, se você quiser. Lembrou de alguém que te abençoou, que fez bem para você? Manda uma mensagem. Fala o quanto foi importante, o quanto fez diferença na sua vida. Compra uma lembrancinha. Manda um chocolate para agradecer. No mínimo, isso vai fazer um bem enorme para a pessoa do outro lado. No mínimo, mas vai fazer bem para você também. Então dá uma pensada aí. Eu deixei de agradecer alguém? Eu deixei passar alguma bênção que Deus me deu, sem louvar o seu nome, sem agradecer a Ele, sem expressar meu louvor? E a terceira pergunta: eu tenho voltado para Jesus com gratidão, ou apenas seguido em frente com a bênção? Sabe, tem gente que quer a bênção, mas não quer aquele que abençoa. Quer ser abençoado por Jesus, mas não quer Jesus. Nós precisamos sempre voltar. Nós precisamos sempre reconhecer que a maior bênção da nossa vida é o próprio Jesus. O Salmo 23, que é traduzido como: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, seria melhor traduzido se fosse assim: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Por quê? Porque Ele é meu pastor. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Como eu postei essa semana nas minhas redes sociais, tudo sem Deus é nada. Nada com Deus é tudo. Que Deus nos abençoe, nos dê um coração grato, nos ajude, que a gente também cresça e aprenda a amar as pessoas, a acolher as pessoas. É essa a lição que fica para o nosso coração nesta manhã. Que Deus te abençoe, um ótimo dia. Aproveite bastante com a sua família, com seus irmãos.